Põe lá, por favor, no, no Veloso. Veloso também declarou voto no Lula. Põe lá, por favor. Põe lá. O Joaquim Barbosa, a gente publicou, a gente deu o vídeo do Joaquim Barbosa? Põe de novo o vídeo do Joaquim Barbosa, por favor, Daniel. Relator do Mensalão, gente. Relator do Mensalão. Né? Que, aliás, vive também, assim, está aí fazendo seus pareceres jurídicos, vive de pareceres jurídicos, se aposentou de forma antecipada, ninguém sabe por que até hoje, nunca explicou, mas toda eleição volta, né, como ali a ser sondado, bota o nome para fazer ali alguma firula, né, provavelmente isso ajuda a cacifar, né, os honorários dele, mas o fato é o seguinte, até hoje não teve coragem de lançar candidatura, de realmente disputar uma candidatura, seja para qual cargo for, não importa. Mas está aí, agora gravou o vídeo defendendo o voto no Lula. Está aí o Veloso também, Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo. Olha aí, ó. Diante das ameaças do candidato contra o sistema eleitoral, especialmente contra as urnas reconhecidas daqui no exterior como seguras, o que redunda em ameaça ao Estado Democrático, meu voto no próximo domingo será para o Lula. Isso aqui é um auto-engano, Veloso, é um auto-engano, isso é voto útil, isso aqui é um auto-engano. Você tem vários outros candidatos disputando a presidência da República que têm a ficha limpa, vários outros candidatos que até hoje não demonstraram nenhum tipo de ameaça à Constituição, muito pelo contrário, demonstraram respeito à Constituição e respeito às instituições. Esses candidatos, só porque aparecem em pesquisas eleitorais com poucos votos, com menos espaço, eles devem ser ignorados e deve ser feita uma opção por aquele que desonrou a presidência da República. Desculpa, não me convence. Não faz sentido para mim, tá? Põe lá tem o vídeo do Joaquim Barbosa de novo aí? Joga lá o Joaquim Barbosa. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível. Uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Lula presidente, o Brasil da esperança. O que dizer, né? O que dizer? O que dizer? Me surpreende muito, justamente, que ministros do Supremo, quer dizer, não me surpreende tanto, mas me surpreende a cara de pau desses ministros, ex-ministros do Supremo, ex-ministros do STJ, ex-decano até, o Celso de Mello, pode botar na tela, Daniel, Celso de Mello declarando voto no Lula. Ah, porque o Bolsonaro é incapaz, não respeita a democracia, não tem estatura para o cargo. Ué, ô Celso, você diz que o Bolsonaro não tem estatura para o cargo, tá certo. O Lula tem? Me explica, por favor, é difícil para mim entender. Nós estamos falando de um ex-ministro, ex-decano, presidiu a corte e julgou diversos desses processos, inclusive os processos do Petrolão, inclusive o processo do Mensalão e tantos outros escândalos de corrupção que bateram lá no Supremo. Então, assim, você vê um sujeito desse, que ainda tem estatura aí para poder dar opiniões jurídicas, aliás, está trabalhando no mercado privado, fazendo pareceres, etc. Quer dizer, como assim? Como assim não está defendendo um candidato ficha limpa? Está defendendo voto útil? Voto útil num sujeito que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, num esquema que realmente levou o país à beira do abismo, que
suprimiu o futuro de gerações, né, que dilapidou o patrimônio nacional, porque essa história, inclusive, envolvendo financiamento lá fora e roubo e superfaturamento, isso aí, desculpa, você priorizou recurso público para financiar obra de infraestrutura em outros países, enquanto o nosso não tem a infraestrutura necessária. Temos obras de infraestrutura, obras fundamentais de infraestrutura, que elas nunca foram concluídas. Então você que não tem uma rodovia para rodar com o seu carro direito, para viajar, ou você que é transportador, que precisa, que vai lá, coloca o seu caminhão, a sua van, e sofre nas estradas e perde funcionário e perde equipamento, porque cai num buraco, às vezes cai, não tem uma ponte para atravessar, né? Ferrovia, que a gente não tem ainda os eixos conectados todos, fora o regime de concessão, né, que se a gente for começar a se debruçar sobre isso, é um outro universo, né? E toda a parte de infraestrutura das cidades mesmo, dos estados, né? A gente financiou metrô, financiou portos, e nós não temos essa infraestrutura aqui. Então, eu entendo isso como crime de lesa pátria. Sempre disse isso aqui, e assim, é a minha opinião, né? Então, se eu não puder dar minha opinião, me calem. Mas, enquanto eu puder dar minha opinião, me convençam também do contrário. O fato é o seguinte, tá aí, Celso de Mello, então, defendendo... Põe na tela de novo, Freitas, Daniel, por favor. Põe lá de novo a matéria do Celso de Mello. Olha aí, ó. Pode baixar. Eu quero ler para vocês saberem o que ele disse, exatamente o que ele disse. Olha aí. Eu também defendo que cada um tem a liberdade para dizer o que quer, tá certo? Agora, eu critico, porque é minha função também social. Então tá aqui, tá lá o ex-presidente da corte afirmando que o Bolsonaro é um político menor, sem estatura presidencial. O que é um político maior, então? Né? E que o atual chefe do executivo integra uma corrente política que nega reverência à democracia. Bom, ô Celso, eu gostaria muito que você viesse no meu podcast para a gente conversar sobre democracia. Eu me pergunto, e já deixo aqui algumas das perguntas que eu faria para você. Comprar lei, comprar medida provisória, tudo na base da propina, comprar regulação, comprar político, comprar parlamentar, comprar ministro, isso aí não afeta a democracia, isso é reverência à democracia, eu não consigo, para mim é incompatível, para mim não encaixa. Para mim, na verdade, quando você direciona o orçamento da nação, a riqueza produzida por uma nação inteira, você direciona isso a um modelo de desenvolvimento que privilegia os amigos da corte, meia dúzia de empresário que virou bilionário na gestão, nas gestões de determinadas figuras, de que democracia nós estamos falando? Se nós vivemos no subdesenvolvimento como vivemos, se não temos competição nesse país, se temos uma elite empresarial que se mantém acoplada ao poder político, não temos liberdade para empreender, isso tudo é resultado desse modelo político. E vou lhe falar mais. O brasileiro é um sujeito, é o mesmo brasileiro, né? Você tem brasileiro que vota nesse tipo de gente, mas você também tem o brasileiro que se recusa a se submeter e a votar nesse tipo de gente. Você tem o brasileiro que empreende, o brasileiro que quer realmente um país melhor, quer deixar uma herança, um legado para os seus filhos. Eu vou trazer no meu podcast convidados que são exemplos de cidadão. Por quê? Porque eu quero que essas pessoas inspirem outras pessoas. Então, assim, você tem gente que trabalha muito mais do que qualquer um desses proselitistas aí para acabar com a fome. Gente que trabalha diariamente para acabar com a fome e que não precisa de cargo público para fazer isso. Põe lá de novo. Põe lá que eu quero a justificativa dele. Põe lá. Baixa lá. Baixa lá. Olha aí, ó. Baixa aí.
A atuação de Bolsonaro na presidência da República revelou a nação estarrecida por seus atos e declarações, a constrangedora figura de um político menor, sem estatura, de elevado coeficiente de mediocridade, destituído de responsabilidade política, adepto de corrente ideológica de extrema-direita que perigosamente nega a reverência à ordem democrática. Tá certo. Em defesa da sacralidade da Constituição, olha que bonito, e das liberdades fundamentais, olha que bacana, em prol da dignidade da função política e do decoro do exercício do mandato presidencial. Decoro? E em respeito à inviolabilidade do regime democrático, tenho a certeza que eu não votaria em Jair Bolsonaro. E por tais razões que meu voto será dado em favor do Lula no primeiro turno. Você está falando de decoro na presidência da República e vai votar no Lula? Ah, sinto muito. Sinto muito.